eu sempre falo, nós temos um problema dentro da direita brasileira, que a direita do Bolsonaro, que falava assim, caguei pro que a imprensa vai dizer, eu não vou usar máscara porque eu tô certo, porque essa é a verdade, essa direita tá em crise no Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Mas esse é o ponto central. A gente trouxe aqui Covid, mas Covid é um aspecto. O mais grave foi, em primeiro lugar, em 2022, uma parcela gigantesca da população tinha e tem questionamentos sobre o seu sistema eleitoral. O sistema eleitoral é alicerce da democracia. O sistema eleitoral existe para o perdedor ter convicção de que ele perdeu de forma justa. Uma coisa que é comprovada por todos os inquéritos, por todas as investigações, por todos os diálogos, é que o presidente Bolsonaro tinha e tem convicção de que a eleição de 2022 foi roubada. Correto ou não? É a convicção dele. Então, o sistema eleitoral falhou miseravelmente para o candidato e para uma parcela gigantesca da população. O que é o papel da imprensa? O papel da imprensa, como o quarto poder, como instituição, é questionar serviços públicos. Um serviço público conduzido por uma autoridade, o Alexandre de Moraes, passou a ser inquestionável. Essa consequência é uma consequência gigantesca. E o pior, o jornalista faz isso e ele ainda se convence de que ele está fazendo isso para proteger a democracia. O que levou ao meu comentário foi o fato de que em 2022 todos esses jornalistas são absolutamente cientes do tamanho da interferência do governo Biden no Brasil. Não há mais ninguém que não saiba que Victoria Nuland, que Lloyd Austin, que Jake Sullivan, que Laura, a general lá, comandante do Sul, que quem mais? Teve mais gente. E o próprio Barroso, admitindo. Todos sabem. Todos os jornalistas sabem disso. É aberto, é admitido. Todos sabem. Todos sabem das centenas de milhões enfiados da USAID só no ano de 2022 no Brasil. Todos eles sabem. Nenhum deu um pio sobre interferência. Por quê? Porque favoreceu o lado deles. Agora nós chegamos nesse ano e você tem uma missão de observação para os americanos fazerem questionamentos. Questionamentos são perguntas a respeito do nosso sistema. Perguntas que deveriam poder ser feitas no Brasil, mas não são feitas. Você deve lembrar da minha participação no Inteligência, no Inteligência Limitada, do Vilela, quando ele fala assim, não, eu não acho que o Brasil vive uma censura. Eu falo, então chama uma ditadura. Eu falo, então chama aqui o argentino para fazer uma live. Ele, opa, e não. Esse assunto eu não posso conversar. Então, este serviço público eu não posso discutir. Então, quando você pega o efeito disso na sociedade, você pega o efeito de que você, hoje, tem dentro do maior podcast do Brasil, um dos maiores podcasts do Brasil, um assunto proibido. E você soma, por exemplo, assuntos como, nos Estados Unidos é possível você medir o percentual de cobertura positiva ou negativa a respeito de um candidato. No Brasil não existe essa medição. Mas em 2016, e 2020 e 2024, a cobertura da imprensa de forma negativa ao Trump passou de 90%. Quando tradicionalmente, quando você pega e faz a comparação, por exemplo, com o Obama era 80% positiva. Você fala, esses caras têm lado. E é o seguinte, você quer ter lado? Tenha lado, mas assume. Assume, fala assim, o que eu fiz no primeiro programa desse ano? O primeiro programa desse ano foi o primeiro setup aqui nesse estúdio, a gente ainda estava aqui em fase ajustando iluminação, câmera, etc. Mas foi o primeiro programa desse ano, foi assim. A gente chamou Flávio Bolsonaro. Paulo Figueiredo, a temporada de 2026 do Paulo Figueiredo Show foi aberta com Flávio Bolsonaro. Eu abri o Paulo Figueiredo Show dizendo, eu tenho lado, eu apoio integralmente a candidatura do Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil. Se os jornalistas da Globo News fizerem isso, tamo juntos. Tá tudo certo, vocês apoiam Lula. Agora, resta saber se é por convicção ou se é por dinheiro. Porque eu não sei se a gente tem aí, produção, o quanto que a gente gastou, o quanto que o governo Lula já gastou em publicidade esse ano. A gente, se não tem, talvez não tenha aqui no nosso layout, mas foram centenas e centenas de milhões, recorde, nós abordamos aí em outras edições do programa. Isso você está falando do jornalismo, mas se você acrescentar quanto foi gasto com artistas, quando você coloca o que foi gasto de dinheiro público com influenciadores, aí você percebe que há um investimento massivo de dinheiro público
que é feito para justamente atingir a camada da população. Você vê, por que o Bolsonaro, ele até foi colocado ali, ó. Exato. É recorde, né? Recorde, e é interessante, por que o Bolsonaro ele cortou, né, verbas de publicidade? Não entendeu por que a gente está olhando para cá, porque nesse estúdio o retorno ainda está aqui. A gente vai botar o retorno ali, mas por enquanto ele está aqui. É interessante que quando o Bolsonaro corta as verbas de publicidade, eu acho que o que é mais gritante, que qualquer pessoa consegue entender, são os Correios. Por que eu digo dos Correios? Porque os Correios eu acompanhei porque o general Floriano, que assumiu os Correios, junto com o coronel Aversa, os dois, quando foram para os Correios, eles receberam a missão de sanear os Correios, até preparar para a privatização. Eles realmente entregaram o Correio superavitário, dando lucro bilionário. Sim. Mas uma das coisas que eles cortaram foi o quê? Verba de publicidade. Para que o Correio precisava fazer publicidade do próprio Correio? Se é um monopólio. Se é um monopólio. Você não tinha nem concorrência. Eles até começaram a entrar na parte de entregas, começaram a disputar mercado realmente no mercado de e-commerce. Mas é impressionante como os Correios agora estão completamente inviáveis. Eles não só estão quebrados, como seria impossível até hoje, se você quisesse vender os Correios, você não conseguiria. É verdade. Então, você vê, eu estou dando o exemplo dos Correios, mas para você ver que esse dinheiro que é colocado para comprar o jornalismo... Ele sai de algum lugar. Ele sai de algum lugar. E o custo é o seguinte, eu queria trazer aqui, porque as pessoas já perceberam, tudo que eu falo no Paulo Figueiredo Show, nada é por acaso. Tudo tem base. Se você for pegar, por exemplo, a influência desta imprensa, que a gente tem chamado aqui, atenção para os números, que a credibilidade da imprensa é cada vez menor. A imprensa teve a confiança de 80% da população, hoje está na casa dos 20 e poucos, mas eles ainda agendam as discussões. O que é agendar a discussão? É decidir o que será discutido. Outra coisa que a imprensa ainda faz, eles ainda têm influência num percentual da população que, nas camadas mais baixas, que as redes sociais não conseguem chegar. E tem uma terceira capacidade, é muito interessante. A imprensa chega na base da sociedade ainda e chega no topo do topo, nas pessoas mais influentes. Então, eu sempre falo, nós temos um problema dentro da direita brasileira, que a direita do Bolsonaro, que falava assim, caguei pro que a imprensa vai dizer, eu não vou usar máscara porque eu tô certo, porque essa é a verdade, essa direita tá em crise no Brasil. Ela tá meio desaparecida e a gente vai falar sobre isso hoje. O entorno dos políticos, inclusive de direita, assiste Globo News, lê Folha de São Paulo, assiste o Jornal Nacional e pensam que aquilo é reflexo da opinião pública. Não é. Influencia, afeta a opinião pública, mas não é a opinião da maioria dos brasileiros. É o que a gente fala, né? Da opinião pública e opinião publicada, né? Há uma diferença entre opinião pública e opinião publicada, exato. Mas eu te confesso que uma das grandes decepções que eu tenho é que grande parte dos meus amigos dessa camada, vamos dizer assim, mais intelectualizada, com uma bagagem cultural maior no Brasil, assiste Globo News, cara. Assiste CNN. Isso, elite. Então, é aquilo que você falou, eles atingem na TV aberta a camada mais pobre, mas na TV a cabo, eles atingem a elite também com a mesma pauta. Então, é impressionante. Cara, eu tenho amigos próximos do Bolsonaro que ficam falando, você viu o que deu na Globo News? Você viu o que saiu na Globo News? Você viu o que saiu na Globo News? Eu falo, não vi nada. A única coisa que eu vejo que sai na Globo News são os clipes que eu passo no Paulo Figueiredo Show. E as pessoas de casa também. Mas o que acontece é que é a forma como essas pessoas estão acostumadas. É uma coisa meio legada. E isso tem um impacto. Eu queria trazer aqui, quando eu falo da nocividade da imprensa, pensem o seguinte. De quem se informa pela TV, bota o gráfico aí para mim na tela, produção. Esse dado é da pesquisa da Quest. A pesquisa de vocês está Globo News. Já vou falar sobre a Quest talvez um pouquinho hoje. Da pesquisa de vocês, segundo a Quest, segundo a última pesquisa da Quest, entre as pessoas que se informam pela televisão, o Lula tem 56% dos votos contra 28% do Flávio. Vocês entendem por que esses caras querem regular as redes sociais? Porque é o seguinte, quando você vai para as redes sociais, ou seja, segundo se só existisse TV,
Lula ganharia com sobra a eleição no primeiro turno. Quando você vai para a rádio, 52-35. Lula ganharia com sobra no primeiro turno. Obviamente, quando você vai para as redes sociais, a situação é quase inversa. Você tem Flávio com 45 e Lula com 39 na pesquisa da Quest. Imagina, Flávio com 45 na pesquisa da Quest. No mundo real, isso deve ser uns 55. Talvez até mais. Talvez até mais. Então, eu já vou falar sobre Quest aqui, tem uma notícia sobre a Quest interessantíssima. Então, vejam o tamanho da influência. Continua deixando na tela aqui, por favor. Vejam o tamanho da influência que estas putas têm no voto das pessoas. Ora, se o jornalismo fosse imparcial e não fosse vendido para o Lula, esse número da televisão ele tinha que ser meio a meio. Né? Inclusive a lei de radiodifusão, etc. Eu não sei porque o Bolsonaro quis renovar aquela bosta da concessão da Globo. O Bolsonaro tinha um entorno horroroso. Né? Imagina, Fábio Faria dando pitaco para Bolsonaro. Mas isso é uma coisa que a gente não pode acusar o Bolsonaro. Eu sei que a gente fala muito sobre isso, mas ele, de fato, jamais censurou ninguém. Todo mundo pôde falar o que... Mas não é censurar. Não, eu digo o seguinte, ele nunca tomou nenhuma medida que pudesse remeter a isso que o acusava. Nunca. Não, ele, até acho que ele poderia, por parte da lei, porque a lei de radiodifusão poderia, que é uma cópia do Fair Act aqui dos Estados Unidos, uma lei originada no governo Roosevelt, não se sabe dessa história. O governo Roosevelt criou essa lei, na época só existia rádio. E os donos das rádios nos Estados Unidos eram todos de direita. Então o Roosevelt foi lá e obrigou falou assim, rádio é onda é espaço público, se é espaço público tem que ser regulado pelo governo. Lembrando que o Roosevelt era praticamente um ditador fascista, né? Então ele foi lá e falou, o governo Vargas foi e copiou, fez igual. Então o que o Roosevelt disse? Que a tal da Fairness Doctrine, né? Que você tinha que ter o mesmo tempo dedicado para os dois partidos, os dois lados teriam que ser apresentados e toda a opinião, todo mundo deveria saber coisas que eram notícias de utilidade pública. Então essa que foi a lei que o Brasil copiou e que ainda existe, a lei em vigor nos Estados Unidos e no Brasil. A TV a cabo, por não estar sujeita à mesma questão de radiodifusão, não seriam das públicas, não está sujeita a isso. E é aí que você começa a ter a segmentação. Mas a Rede Globo é uma rede de televisão aberta, igual a TLTV agora. Parabéns aí. Parabéns ao Alan dos Santos pela conquista aí da TLTV. Aliás, foi o que me trouxe para Orlando e oportunizou até o nosso encontro. Eu fui lá prestigiar, eu sei que vocês sabem que eu tenho diferenças de opinião aí com o Alan, mas eu acho que é uma conquista, é um momento, é algo que tem que ser prestigiado e eu não vou deixar coisas menores deixarem de o felicitar por este momento. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.